Amen. Good morning, family. Bom dia, família. Bom dia, família. Good morning, family. Que bom podermos estar juntos mais uma vez, né? So good to be together Você que once está aí again. nos acompanhando, If you are following us, nosso canal no YouTube, watching through YouTube, ou talvez aí na nossa página no Facebook, or maybe through our Facebook page, seja I bem-vindo. want to welcome you. É uma alegria poder chegar aí na tua casa. It's a joy to enter your Talvez home. você está no seu trabalho, Maybe you find yourself at talvez work. você está dirigindo. Maybe you're driving. Esses são novos tempos, These are new times, onde a igreja ela está where the church parte no templo is half in the e temple parte em casa. and in part at home. Então, se você não pôde vir, a igreja vai até você, So né? if you're not able to come, the church is E able é to muito go to bom you. podermos nessa manhã estar juntos. And it's so good to be together this morning. Já compartilhe esse vídeo. Go ahead and share this Eu video. tenho uma palavra de Deus para o seu coração. I have a word of God for your heart. Se você precisar de oração, If you need prayer, posta o seu pedido aí. go ahead and type Nós where temos you're um grupo de watching. intercessores aqui. Type your prayer request. We Vão have a orar por group você. of intercessors who will pray Coloque with também you. a cidade de onde você está nos acompanhando. Also type down the city that you're watching É uma from. alegria poder estar conectado com você. We'll be very happy to Eu be connected with quero you. dar boas-vindas a todos que estão conosco nessa I manhã. want to welcome everyone with us. Saber se tem alguém que nos visita aqui pela primeira vez. And I want to find out if there's anyone visiting Tem for the alguém pela first primeira time. vez. Is there anyone Esposa da visiting Clau for the first aqui. time? Nosso voluntário vai trazer você. Pode vir aqui. We're going to have a volunteer Vai come trazer to para you. você aí uma sacola com informações do ministério. You're going to receive a bag with some of the Também information você vai receber um formulário. and a form from the ministry. Ao final você vai trocar esse formulário ali por um gift. And at the end you can Um trade that for a presente aqui gift. da nossa igreja. For a gift from the Seja church. bem-vindo, tá? You are very welcome. Como que a igreja recebe os visitantes? How does the church welcome those visiting You are us? very welcome. Você é muito bem-vindo. Glória a Deus. Glory to God. Glória a Deus. Que Praise the bênção Lord. podermos estar juntos, como o pastor Gleidson já disse, é Dia dos Pais no Brasil. As Pastor Gleidson already said, today is Father's Day in Brazil. Grande abraço aí para todos os pais biológicos, I want to send a hug to all the biological fathers in Brazil. também para todos os pais espirituais. Also the spiritual fathers of Deus Brazil. continue trazendo graça May God give you grace sobre a paternidade. over your fatherhood. Paternidade é coisa séria. Paternity is a serious thing. Paternidade é algo que o diabo quer destruir na It's terra. something that the devil wants to destroy on É earth. por isso que a tendência homossexual é uma afronta a Deus. That's why the homosexual tendency is a confrontation Porque to ela God. afronta a paternidade. Because it challenges paternity. Que a gente possa ser pais responsáveis, I pray that we may be responsible fathers, honrando a Deus honoring God, e dando destino para os nossos filhos. and giving destiny to our children. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, I want to call on you to open your Bibles to the book of capítulo 1 Kings, 19. chapter 19. Quero ler do verso 1 ao verso 13. I want to read from verse 1 to 13. Hoje também nós vamos estar celebrando a ceia. Today we will also be celebrating E eu communion. quero dizer para você que essa ceia de hoje vai ser muito especial. And I want to tell you that today's communion will be very Porque vai special. ser a ceia do recomeço. Because it will be the communion of the Você new crê beginning. nisso? Do you believe in this? Quero dizer para você que o seu tempo de caverna acaba right now. I want to tell you that your time of being in the Seu cave is tempo de se over right now. esconder acaba hoje. Your time of hiding out Quero is dizer para over. você que está em casa, prepare aí o pão e o suco de uva. I want to tell those of you who are at home to Para ao get your final bread você and your também grapes just cear ready, conosco. so that in the end you may have Você communion não with pode us. ficar de fora You cannot stay out of this. desse momento que vamos viver. You cannot miss this moment we Vai are ser going to uma ceia de experience. recomeço. It'll be a communion of a new beginning. 1 Reis 19, 1 Kings chapter verso 1 19, ao 13. verses 1 to 13. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Beceba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu.
De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? A caverna é um lugar de transição. The cave is a place of transition. A caverna não é um lugar para você morar. It's not a place for you to reside in. Deus não preparou cavernas para o homem habitar nelas. God did not prepare the cave for you to live inside of. E eu quero falar um pouquinho com você And I want to talk to you a little bit about sobre vencendo o cansaço. overcoming weariness. Tem alguém cansado aqui nessa manhã? Is anybody tired this Se morning? você está cansado, essa palavra é para você. If you're tired, this word is for you. Como nós podemos vencer o cansaço? How can we overcome weariness? Elias era um homem de Deus. Elijah was a man of God. Elias era um profeta. He was a prophet, É um homem que tinha autoridade na terra. a man who had authority on the É um earth, homem que dizia aos céus: a man who said to the heavens, não vai chover. it shall not rain, E não chovia. and it would not rain. E quando ele orava e dizia: And when vai he prayed, chover, and he said it will rain, chovia. it rained. Um homem que fez milagres extraordinários. A man who made extraordinary miracles. Um homem que foi usado para multiplicar A man who was used o azeite e a farinha da viúva, to multiply the oil and para the flour of the ressuscitar widow, pessoas. to resurrect people. Deus fez milagres extraordinários God made extraordinary através miracles da vida de Elias. through the life of Elijah. Mas Elias também era um homem, But Elijah was also era a um ser man. humano. He was a human E being. todo ser humano, And every human being, em algum momento da sua vida, ele vai estar cansado. at one point or another, will find himself weary. Talvez eu estou falando para algum homem e mulher de Deus que estão cansados. Maybe I'm talking to a man or woman of God who is tired. Antes dessa pandemia começar, Before this pandemic began, antes dessa crise começar, before the crisis began, eu convidava as pessoas para estarem conosco aqui no prédio. I invited people to come and join us here in the building. Eu convidava as pessoas para estarem servindo aqui em algum ministério. I invited people to come and serve in a ministry. E as pessoas diziam para mim: And people said to me, pastor, Pastor, eu estou muito ocupado. I am too busy. Era a resposta mais comum. That was the most common Antes answer. da pandemia do coronavírus começar, Before the pandemic of the as coronavirus pessoas began, estavam muito ocupadas people were too e busy. não tinham tempo para servir na casa de Deus. And they had no time to serve in the A house of segunda God. resposta mais comum: The second most common eu answer estou cansado. was I am too tired. Eu estou muito ocupado, I'm too busy, ou eu estou cansado. or I'm too tired. Passaram-se praticamente quase 6 meses Almost 6 months que pretty nós much estamos went by enfrentando essa crise, that we are facing this desde o crisis. final de fevereiro. Ever since the end of February, O mundo está enfrentando essa crise, essa pandemia. the world is facing this crisis of this E pandemic, muitas pessoas, elas tiveram que ficar dentro das suas casas. and many people had to stay home. Muitas pessoas perderam o seu trabalho. Many people lost their Muitas jobs. pessoas estão desanimadas. Many are discouraged. Agora, eu pergunto para você: Now I ask you, você está ocupado? are you busy?
Você continua cansado? Are you still tired? Eu tenho certeza que essa crise, I'm sure that this ela crisis cansou muita gente. has made people very tired. Mas eu entendo que a crise não pode nos paralisar. But I understand too that the crisis cannot stop us. Uma crise não pode mudar a agenda que Deus estabeleceu para você. A crisis cannot stop the agenda that God established for you. Quem tem um propósito, ele cumpre uma agenda. Whosoever has a purpose fulfills an agenda. E quem deu o propósito, ele é responsável em preservar você nessa agenda. And whoever gave that purpose will preserve you in this agenda. O fato de nós sermos cristãos não nos livra dos problemas. The fact that we are Christians does not deliver us from Não nos livra problems. de estar cansados. Doesn't deliver us from being tired. Nós trabalhamos We work muito. a lot. Temos também os nossos problemas pessoais. We also have our personal problems. O grande profeta Elias The great prophet Elijah estava desanimado, was discouraged, estava cansado. was tired. Você sabia que 50% Did you know that 50% de nossas conquistas of our conquests são resultados de nossas decisões? are a result of our decision making? 50% da sua conquista 50% of é your resultado conquests da sua decisão. will be a result of your decision Os making. outros 50% The other 50% são resultado are a result de nossos hábitos. of our habits. Ou seja, você vai se tornar um grande conquistador In other words, you will become a great conqueror se você é uma pessoa que toma decisões. if you're a person who makes decisions. Independente das decisões serem certas ou erradas, Whether the decisions are right or wrong, decisões precisam ser tomadas. decisions must be made. Se você errou em uma decisão, If you made a mistake in a decision, você aprendeu uma grande lição. you learned a great lesson. E essa lição vai te impulsionar. And this lesson will propel you O problema forward. são pessoas que erram nas suas The decisões problem is people who make a mistake in their decision e making permanecem tomando decisões erradas. and keep on making bad decisions. Então você precisa ser uma pessoa de decisão. So you must be a person of decision. Falando isso para os fleumáticos e para os melancólicos é mais difícil. Saying this to the phlegmatic and the melancholy is São difficult. temperamentos. These are temperaments. O fleumático é aquela pessoa passiva, There are people who are more passive, tranquila. easygoing. Ela é procrastinadora. These are procrastinators. Ela demora a tomar a decisão. They delay in making decisions. A esposa já pediu para trocar aquela lâmpada que está queimada faz meses. The wife has asked to change that burnt out light bulb months ago, Depois eu troco. and you always say, I change it Depois later. eu faço. I'll do it later. Coisa simples. Mas Simple quem things. procrastina em pequenas coisas But whoever procrastinates in também small vai things procrastinar em decisões que são importantes. will also procrastinate in important decisions. Independente do temperamento, No matter the decisões temperament, precisam ser tomadas. decisions must be made. Hábitos precisam Habits ser need desenvolvidos. to be developed. Você toma café todo dia, You eat breakfast every day. você almoça, You have lunch você janta, and dinner. você vai trabalhar, You go to work. você vai para a praia, You go to the beach. você vai passear, You go on a você trip. vem à igreja. You come to church. São rotinas These are que routines você decidiu ter na sua vida. that you decided to Deixa eu take te for dar your um life. segredo aqui. Let me give you a secret As here. suas maiores conquistas, Your greatest ou os seus conquests maiores milagres, or your greatest eles miracles, acontecerão they will take na place sua rotina diária. in your daily routine. Aquele paralítico que estava há 38 anos The man who was sem paralyzed andar for 38 years num tanque de Betesda, near the tank of onde tinham Bethesda, muitas pessoas enfermas. where many ill people were found. Todos os dias aquilo ali era gente Every day you found esperando o people anjo vir, waiting for the angel to come mover a down água and stir the para eles waters mergulharem e serem curados. so they could dive in to get their miracle. Era uma cultura ali em Jerusalém. That was a culture in Jerusalem. E existia um homem que estava paralítico há 38 And there was a anos. man who was paralyzed during 38 years. Mas ele não desanimou dia sequer. But he didn't give up, not even during one day. Ele sempre creu que em algum momento da He história always dele, believed that at some ele point ia andar. he would walk. E esse dia chegou para ele. And that day arrived for him. Jesus estava em Jerusalém, Jesus was in e ele foi Jerusalem. ao templo, He went down to the e chegou temple. ao tanque de He Betesda, came to the tank of Bethesda.
E ele não precisou mergulhar nas águas, And the man did not have to dive into the waters porque ele nunca tinha alguém para jogá-lo naquelas because he had águas. no one to help him into the Mas water. quando você tem Jesus, você não depende do outro para viver o milagre. But when you have Jesus, you don't depend on anybody else Tem to live your pessoas aqui que miracle. estão esperando receber milagres There are people here waiting for their miracle das pessoas que estão à sua volta. on behalf of the people around them. Você tendo Jesus, ele vai But having Jesus, fazer esse milagre acontecer. he will make your miracle come true. Um dia Jesus estava ali, esse homem And one day Jesus was foi there, curado. and that man Ou was seja, healed. numa rotina So in diária. other words, in a daily routine. Aí eu não vou na igreja hoje, Today I'm not going to church. estou cansado. I'm tired. Talvez aquele dia era um dia que ia mudar a tua vida. Maybe that was going to be the day that would change your life. Porque existe um calendário Because there's a calendar e existe uma rotina. and a routine. E quando nós cumprimos essa rotina, And when we fulfill the nós routine, somos abençoados. we are blessed. Existem momentos There are moments que nós cansamos, that we grow weary, assim como Elias. just as Elijah did. Talvez você também conheça muitas pessoas que estão cansadas. Maybe you know many people who are tired. Eu quero dizer para você que cansaço não é pecado. And I want to tell you that weariness is not a sin. Não é pecado estar cansado. It's not a sin to be tired. Não é pecado estar desanimado. It's not a sin to be Porque o discouraged. cansaço ele é provocado Because weariness pelas nossas emoções, is provoked by our pelo nosso emotions, corpo físico. by our physical Por body. isso que Paulo fala que o espírito está pronto. That is why Paul says that the O seu spirit is espírito willing, nunca dorme. your spirit O seu never espírito sleeps. está pronto. It is always Sabe willing. por que você pode dormir em paz? Do you know why you can sleep in Porque peace? enquanto você está dormindo, o teu espírito ele está trabalhando por você. Because while you are asleep, your spirit is working for you. É por isso que a gente tem que fortalecer o espírito That's why we must strengthen our e spirit matar a carne. and overcome Existem flesh. batalhas que você vence quando está dormindo. There are battles you overcome when you are asleep. Porque acordado você não teria forças para Because lutar. while awake, you wouldn't have the Mas strength to como, fight. como o seu espírito está fortalecido, But when your spirit is ele strengthened, luta contra a sua carne. it fights against your É flesh. por isso que às vezes você dorme cansado And that is why sometimes you sleep very e tired. acorda renovado. And you awake renewed. Acorda outra pessoa. You awake a new Nós person. não podemos deixar o cansaço We can't allow nos weariness impedir to keep de us cumprir a agenda de Deus. from fulfilling God's agenda. Deixa eu confessar algo para vocês. Let me confess something to you. Esse tempo de pandemia, During this time of ele tem pandemic, cansado muitos pastores. many pastors have grown weary. Muitos pastores têm estado desanimados. They have become discouraged. Eu também não sou diferente. And I'm no different. Eu também fico cansado. I get tired too. Eu também fico desanimado. I get discouraged Mas too. eu lembro que eu tenho um propósito a cumprir. But I remember that I have a purpose tenho to uma fulfill. missão. I have a E mission. foi exatamente para esse tempo que Deus me chamou. And that was exactly the time that God called me for. Quando Deus estava escrevendo a minha história, When God was writing down my story, na minha história, in my na story, biografia da minha história, in the biography, já estava escrito it was already written que eu estaria sendo um líder em meio a uma pandemia, that I would be a leader during a em meio pandemic, de uma crise mundial. during a world crisis. Você não está vivendo no tempo errado. You're not living during the wrong Você está time. vivendo no tempo certo. You're living during the right Então time. você, apesar de cansar, So despite being você tired, precisa se levantar. you have to rise up. Deus permitiu Elias estar naquela caverna. God allowed Elijah to be in the Mas a cave. caverna é um lugar de transição. But the cave is a place of Deus não nos transition. chamou para viver numa caverna. God didn't call us to live inside of the cave. Existem algumas coisas que podem causar desânimo. There are some things that can discourage us, Comunicações negativas, por exemplo. like bad news. Elias recebe uma informação Elijah receives some news da esposa do rei Acabe, from the wife of King uma mulher Ahab, chamada Jezabel. a woman called Essa Jezebel. mulher era o terror dos profetas de Israel. She was the prophet's terrorist Essa mulher in estava Israel. exterminando todos os profetas. She was annihilating all of the prophets. Na verdade, é um espírito In reality, there was que a estava spirit atuando na vida dessa mulher. working behind this woman. Os que trabalham com libertação até chamam esse espírito do espírito de Jezabel. Those who work with deliverance ministry, Ou they seja, call the spirit Onde of tem uma Jezebel. voz profética, So wherever there is a prophetic existe o voice, espírito de Jezabel. there may be a spirit of O Jezebel. espírito de Jezabel, This ela spirit quer calar a voz profética. wants to silence the prophetic Ela quer voice, manchar, wants to stain ela quer impedir
and keep and que a voz prevent profética continue gerando the prophetic voice to aquilo generate que já existe nos céus. what is already in heaven. E essa mulher mandou um mensageiro até Elias And this woman sent a messenger e to disse: Elijah, amanhã a esta hora and she said, tomorrow at this time, vai acontecer com você it will take place with you exatamente o exactly que aconteceu com os profetas de Baal. what took place to the prophets of O Baal. que aconteceu com os profetas de Baal? Now, what happened with the prophets of No Baal? capítulo 18, In chapter 18, capítulo 18 nós vemos que Deus ele pede para Elias convocar a nação. we see that God says to Elijah to summon the Israel nation of Israel. estava se afastando de Deus. Israel was A distancing herself idolatria from era God. grande. Idolatry was great. E Elias reúne todo o povo And Elijah summons all of the e people. diz: hoje vocês precisam decidir And he said, today you must a quem decide vocês vão servir, who you will serve, a Deus either God ou a Baal. or Baal. Fizeram um altar, They prepared an altar. colocaram lenha, They put wood. colocaram água em volta. They put water around the altar. E Elias lançou um desafio: And Elijah set forth a challenge. o Deus que responder com fogo, The God that answers with fire, esse é o Deus. this is the one God. Os profetas de Baal ficaram ali horas clamando The prophets of Baal were for hours crying out, e não aconteceu nada. and nothing happened. Elias orou And Elijah prayed, e o fogo desceu. and the fire came down. O fogo consumiu o altar. The fire consumed the A Bíblia altar. diz que o fogo lambeu até a água. The Bible says that the fire licked up all of the Nós water. sabemos que a água apaga o fogo. And we know that water puts out fire. Mas nós vimos aqui uma ação sobrenatural onde o fogo apagou a água. But here we see a supernatural movement where the E aí os fire profetas puts fugiram. out the water. And the prophets Elias foi ran atrás away. dele. Elijah ran Naquele after dia, them. esses 450 profetas morreram. On that day, the 450 prophets of Baal died. Isso causou uma raiva e um ódio muito maior ainda a Jezabel, And this created hatred in the heart of que era a Jezebel, esposa do rei de who Israel. was the wife of the king over Israel. E essa comunicação negativa, And these bad news, essa mensagem this message gerou generated muito medo na vida de Elias. a lot of fear in the life of E Elijah. Elias estava cansado. And Elijah was E tired. nós temos que tomar muito cuidado, And we have to be very careful, porque o propósito de Deus ele é mais importante do que os nossos planos. because the purpose of God is a lot greater than our plans. E nós precisamos estar atentos And we have to pay ao attention ambiente que nós estamos vivendo. to the environment that we are living in. Quando nós não identificamos um ambiente de confronto, When we don't identify an environment of confrontation, nós vamos ficar cansados. we're going to become Elias tired. era um homem de Deus, Elijah was a man mas of God, ele não identificou aquele ambiente but de he confronto. did not identify the environment of confrontation. Quando nós corremos risco de estar cansados, Where is it that we take the risk of becoming tired? quando nós não discernimos o ambiente de confronto. When we don't discern the environment of confrontation. Elias, ele havia vivido ali um grande avivamento. Elijah had lived a great revival. A nação estava ali com os olhos voltados para o que estava acontecendo no Monte Carmelo. The nation had her eyes turned to what was taking place in the mountain. Mas ele não estava preparado But he was para not prepared enfrentar Jezabel. to face Jezebel. Ou seja, nós temos que estar atentos In other words, we have to be para attentive discernir to discern as vozes que têm tentado nos paralisar. the voices that are trying to paralyze us. Ou seja, nós vivemos na terra We live on e earth, sempre vamos viver esse confronto. and we will always live Nós somos affront. confrontados dentro de casa, We are confronted at home, nós somos confrontados no nosso trabalho, confronted at work, nós somos confrontados na we're igreja. confronted at church. Só que eu e você precisamos discernir But you and I must discern se aquela voz if that voice é uma voz de exortação is a voice to propel you ou se é uma voz de confronto. or if it's a voice of A confrontation. exortação ela vem para ajudar a gente a mudar, The word of correction comes to help us change. mas o confronto não. But O confrontation does confronto not. ele vem para nos ferir. It comes to O wound confronto us. vem para nos machucar. Confrontation comes to hurt us. Jezabel é um espírito de manipulação. And Jezebel is a spirit of manipulation. Jezabel é um espírito de intimidação. It's a spirit of Que intimidation quer calar a voz profética. that wants to silence the E prophetic nós estamos voice. vivendo tempos difíceis. We are living difficult times.
que esse espírito tem tentado calar a voz da igreja. And the Spirit has tried to silence the voice E a of the única church. voz que pode mudar a situação que nós temos vivido And the only voice that can change the moment that é a we're voz living in profética. is the prophetic voice. É a sua voz. It's your voice. É a voz da igreja. The voice of the church. Deus nos chamou para esse tempo. God has called us for this time. Nós não vamos desanimar. And we will not become Elias então discouraged. ele foge, Elijah then runs away. dominado pelo espírito de morte, He was espírito de medo, overcome by the fear and the porque ele spirit of não death discerniu because he did not o discern ambiente de confronto. the environment of confrontation. Segunda coisa que nós aprendemos aqui The second thing we learn here é que Elias fugiu is that Elijah ran e away ele deixou o seu servo em casa. and left his servant at home. Ele deixou o auxiliar dele em casa. He left his helper at home. Deixa eu dizer algo para você. Let me tell you No something. momento que você está cansado, During the time that you are no momento que tired, você está desanimado, in the time that you are discouraged, não é momento para você se isolar. it's not a time for you to Não é isolate momento para você yourself. deixar as pessoas que andam com você para trás. It's not time for you to leave behind the people who walk alongside Elias you. fugiu Elijah ran e away deixou o auxiliar dele. and he left behind his Deixou o helper. servo dele em He casa. left his servant at home. Nós não podemos nos isolar. We can't isolate ourselves. Se nós nos isolarmos em momentos de If cansaço, we isolate ourselves during the moments of nós weariness, não vamos conseguir superar esse tempo. we won't be able to overcome these O times. que levou Elias para a caverna? What led Elijah As into the cave? pressões da vida The pressures of life empurraram Elias para a caverna. pushed him into the cave. Mas Deus foi visitá-lo na caverna. But God went and visited Quero him dizer in para the você cave. que I want to say Deus to you permite esse momento de caverna nas nossas that vidas. the Lord allows this time of cave Quantos aqui já in our viveram esse lives. tempo de How caverna? many here has faced a time of being Você in que the está em cave? casa, coloca aí, eu já vivi um tempo de If you're at caverna. home, write down, I have lived that moment of Mas being in the mesmo no cave. tempo de caverna, Deus nos visita. But even during the times of being in the cave, the Lord visits us. Porque Deus ainda não terminou com você. Because God is not yet finished Deus with ainda you. não terminou a obra que Ele começou a fazer com você. The work that He began is not done with you. Por isso que essa manhã é uma ceia de recomeço. This is why today's communion is a communion for Porque mesmo se renewal. você estiver cansado, A new beginning, even if you're desanimado, tired and discouraged. Deus vai falar com você. The Lord will speak with you. Israel estava vivendo um momento difícil, Israel was living a difficult time. não diferente do que vivemos hoje. No different than what we face today. As pessoas estavam abandonando Deus, People were abandoning God, estavam adorando outros deuses. worshiping other gods. A pressão contra a vida de Elias era grande, The pressure against the life of Elijah was porque ele very era um great profeta, because he was a prophet. ele era uma voz de Deus. He was the voice of God. E essas pressões que a vida nos impõe, And pressures that the life throws nos at empurram us, para a caverna. they push us into the cave. A primeira pressão que a vida nos impõe, The first pressure that life e muitas vezes nos empurra para a imposes caverna, against us and pushes us into the cave, é que as nossas vitórias it is that our victories incomodam o diabo. bother the devil. As suas vitórias incomodam o diabo. Your victories bother the devil. Talvez uma vitória que você acha tão pequena, Maybe a small win, mas qualquer vitória que eu e você tenhamos em nossa vida, but whatever win or victory we have in deixa o life, diabo endemoniado. it possesses the devil. Porque o diabo não tem prazer Because the devil em has ver no um filho de Deus pleasure conquistando. in seeing a child of God conquer. O diabo não tem prazer de ver alegria no rosto de He um filho has de no Deus. pleasure in seeing the joy in the face of a Então child of eu God. entendo aqui que essa vitória de Elias So I understand here that this no Monte victory Carmelo of Elijah contra os in profetas de Baal the prophets against Baal, incomodaram o diabo, they bothered the devil, que começou a usar a vida de Jezabel. who then began to use the life of Jezebel. As nossas vitórias, elas são decisivas. Our victories are decisive, E muitas vezes elas nos pegam em momentos que nós estamos vulneráveis. and many times they catch us in times where we are E vulnerable. quando nós conquistamos alguma coisa, And when we conquer something, sempre o diabo vai mandar um mensageiro the devil will always send a messenger para along tentar te desanimar. to try to knock you Eu down. lembro que recentemente uma pessoa aqui da nossa igreja, I remember recently that a person from church, ela tinha aplicado, né, para ter o green card, they had applied for their green card, que é o documento que permite a ela ter uma residência legal aqui no país. which is the document that allows a permanent residency in the E aí ela country. chegou um dia para mim muito triste. And they came to me very sad one day. E eu falei, se você tem muitas razões para se alegrar, And I said, why? You have so many você reasons to be acabou happy. de ser presenteada com esse documento, You were just awarded your green com o card. seu green card. You just received it.
E ela falou assim, pois é, pastor, mas eu devia estar alegre, mas eu não estou. And they said to me, Pastor, I know I should be happy, but I'm not. E eu falei, o que aconteceu? And I said, why? What happened? Olha, eu fui compartilhar com um amigo And they said, Pastor, I shared with a friend que o meu green card chegou. that my green card had arrived. E ele falou para mim, And he said to me, o que adianta você ter o green card what's the use in having a green se card você não tem dinheiro para ir no Brasil? if you don't have any money to go to Brazil? Depois de uma vitória dessa tão grande, After such a great win, o diabo manda um mensageiro. the devil sends along a messenger. É assim, That's cuidado. how it is. Be careful. Manda um mensageiro para The devil sends a messenger impedir to aquela stop pessoa de celebrar. and prevent that person from O diabo ele não rejoicing. pode impedir você de ser salvo. The devil can't keep you from O being diabo não pode saved. impedir você de ir para o céu. Can't keep you from going Mas ele into vai heaven. sempre tentar impedir você But he will always de celebrar try as suas conquistas, to stop you from de celebrating your celebrar as suas conquests, vitórias. to stop you from celebrating Essa é your a tática victories. do diabo, These are his do tactics terror. of terror. Jezabel manda um mensageiro. Jezebel sends a E messenger, isso desanima Elias. and this discourages Ele já estava Elijah. cansado. He was already tired, Aí, por causa dessa ameaça, and because of that threat, ele decide he decides fugir. to flee. As nossas vitórias incomodam o diabo. Our victories, they bother the Tem muita devil. gente hoje que está na caverna, There are many people in the cave today, homens e mulheres de Deus, men and women of God, ministros, ministers, pessoas que serviam na casa de Deus, people who served in the house of porque God. depois de conquistar, Because after conquering, eles foram intimidados they became por essa intimidated voz satânica. by the satanic Deixa eu voice. dizer para você, Let me tell you, após as suas conquistas, after your você conquest, precisa vigiar. you must be watchful. Esteja atento. You have to be watchful. Após cada conquista que você tem na tua vida, After every conquest you have in para life, você discernir for you to discern essa voz this que voice vai tentar te paralisar. that will try to stop you. A segunda coisa que empurrou Elias para a caverna The second thing that put Elijah into the cave foi ele achar que estava sozinho was him thinking that he was nesta alone batalha. in this battle. Ele não estava sozinho nessa He batalha. was not alone in the battle. Ele chega a dizer para Deus: He even says to God, olha, só sobrou eu. God, I'm the only one left. Só tem eu como profeta. I'm the last prophet Deixa eu dizer standing. para você, Let me tell you, não tem só você you're not the last one clamando crying para out que haja salvação na terra. so that there may be Existe salvation uma on the multidão earth. de pessoas There is a crowd que of não se people prostraram ao sistema, who have not bowed down que to the decidiram system, servir a Deus, who have decided to serve mesmo no God, meio da pandemia. even during the Você não pandemic. está sozinho. You're not alone. Deus disse, olha, tem 7.000 God said there are still profetas que ainda 7,000 não se prostraram. prophets who have not bowed Então down. não abandone as suas So responsabilidades don't abandon your post por você achar que está sozinho. for thinking that you are Ah, alone. pastor, ninguém quer me ajudar. Pastor, nobody wants to help me Eu out. também não vou, And I'm not going porque não anyway. tem ninguém para me Because ajudar. there's nobody to go with me. Queridos, não abandone as suas responsabilidades, Do not abandon your responsibilities porque você pensa estar sozinho. because you think that you Não, are não, alone. os céus trabalham a seu favor. But the heavens are Os working in your céus é favor. responsável pelo propósito que você tem. The heavens are responsible for the Deus purpose está that you cuidando de have. você. God is caring E aí for quando you. você acha que está sozinho na batalha, And when you think you are alone in battle, essa pressão te faz cansar. this pressure comes Essa over pressão you te faz ir para a caverna. and wears you out. A terceira pressão que a vida nos impõe The third pressure that life imposes against é us, a frustração it is the frustration por não conseguirmos os resultados que nós esperamos. for not achieving the results we expect. Aí você trabalha tanto, And then you work so much. acorda 4 horas da manhã, You wake up at 4 a.m. prepara aquela marmita, né? You get your food and lunch Prepara o ready. seu lanche. You get your food Aí ready. você vai trabalhar. You go off to work. 7 horas você já está trabalhando. 7 a.m. you're already Da hard hora at it. do almoço não tem nem um micro-ondas para você esquentar a sua comida. And during lunchtime there's no microwave. Tem que comer aquela comida fria. You have to eat the cold Você nem food. terminou de comer, And you're not even done já estão eating. gritando com você. They're yelling at Vamos, you. vamos, 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 vamos. Go on, let's Vamos go. trabalhar. Let's get back to work. Aí você começa a ficar frustrado. And you get tired of that. Será que eu fiz a coisa certa? Did I do the right thing? Eu saí lá do meu país I left my country para vir para cá. Será que é isso to come mesmo? here. Is this what's Aí você right? às vezes
acha que o emprego está ruim, and you think that maybe a job aí is você not troca de good, emprego. you change jobs. Aí você já fica com saudade do anterior. And then you miss the old one. Será? Could it Aí be você começa a ficar frustrado, you get frustrated porque and você tired não está conseguindo os resultados because you're not getting the que results você esperava that you expected no seu casamento, in your marriage, nas suas finanças, for your né, no finances, ministério. in E aí ministry. aí eu vou dar um tempo. And you say to yourself, I'm going to take a A gente break. como pastor, As nós pastors, temos muitos pastores aqui na Life Point, we have many pastors here é at o Life tempo Point. inteiro nós ouvindo. So the entire time we hear, Por que você está sumido? what's Você happening? está, né, desaparecido. You haven't been showing up. Pastor, estou dando um tempo. Pastor, I'm taking a break. Estou dando um tempo, estou muito I'm cansado. taking a break because I'm Eu nunca tired. vi dar tempo de Deus, irmão. You shouldn't take a break from God. Falou, Deus, eu estou dando um tempo aí. Saying, God, I'm taking a break. Eu lembro que quando eu namorava, né? I remember when I Já faz um dated. tempinho, né, Sandra? It was a while ago. A gente namora, gente, bastante. We still date till this Meu day. Deus. Quando a gente era mais jovem, But when we were younger, eu lembro que antes de eu casar com ela, nós terminamos umas 2 vezes, né? I remember that before we got married, we Umas broke 2 up ou umas 3. a couple or 3 Meu times. Deus. Ó, você que está namorando, que terminou, gente, If fica you're tranquilo. dating and if you broke up, Entendeu? Não é o fim, quem don't sabe, worry, né? it's not the end. Mas eu lembro que um dia ela chegou para mim e falou assim, nós vamos dar um tempo. But I remember that once she came to me and said, we're going to take a break. Você, mas dar um tempo, o que é dar um tempo? And I was like, Dar um tempo, irmão, what do you significava mean? que a gente ia Taking parar a de break. namorar, né? That meant that we were going to stop dating. Mas aí, depois do tempo, a gente voltou, né? But after that break, Graças a we Deus, estamos casados há 30 went back anos. and thank Para a God glória we're de married for Deus. 30 years. Mas tem pessoas But there are people que querem dar um tempo, who want to take breaks porque não estão conseguindo os resultados desejados. because they're not getting the results that they Isso desire. pode nos levar para a caverna. And this can push us into the cave. Talvez nós podemos permanecer mais tempo do que era necessário. Maybe we could remain for longer Como than eu we disse, could. estar na caverna não é pecado. As I said, being in the cave is not a sin. Cansaço não é pecado. Weariness O is not a desânimo sin. não é pecado. Discouragement O is not a pecado é sin. nós permanecermos It is a sin for us to longe remain do altar, away from longe the das altar, funções que Deus nos confiou. far from the roles that God Nós entrusted precisamos us. descansar. We have to take a O break. descanso é tão importante, queridos, Rest is so important que até Deus, ele estabeleceu um dia para descansar. that even God established a day for resting. Mas Deus precisa descansar? But does God have to rest? Não, Deus não precisa descansar. No, He doesn't. Mas Ele sabe que eu e você precisamos. But He knows that you and I do. Então, descansar é importante. So resting is important. Mas tem um tempo determinado. But there's a determined time. Né? Você tira férias. You take a vacation. Quem tirou férias aqui esse ano? Who took a vacation Meu or a Deus, vocês estão holiday precisando de this year? férias, gente. You guys need a break. Gente, vocês estão precisando de You férias. all need a vacation. Eu lembro que uma vez eu comentei com os membros da igreja que eu ia tirar férias. I remember once I said to some members of the church I was Eu going to falei go on assim, gente, eu estou vacation. cansado. I said, I'm tired. Estou precisando de férias. I need a break and a Aí teve vacation. um irmão que falou assim, não, pastor, And a brother said, o Pastor, senhor não pode tirar you férias. can't go on Porque vacation o diabo não tira because férias. the devil doesn't take a break. Eu falei, por isso que a vida dele é um inferno. And I said, that's why his life is a living hell. Você precisa descansar. Because you have Sua to vida rest. está um inferno. If your life is like hell, Necessário descansar. you need to rest. Mas não podemos desanimar. We cannot be dismayed Quando nós vemos as coisas não acontecendo do jeito que a gente espera. when we see things not happening the way we Então nós vimos anticipated. aqui que So we Elias see foi para uma caverna that Elijah went into a porque cave as vitórias dele estavam incomodando o diabo. because his victories were bothering the devil. Porque ele achava que estava sozinho na batalha Because he thought he was alone in his e battle porque ele estava frustrado and because he was por não frustrated conseguir os resultados que ele for esperava. not seeing the results he expected. Ele achou que Deus havia o abandonado. He thought God had abandoned him. Então, qual é o resultado de uma pessoa que está cansada? So what is the result of a person O who que is tired? acontece quando alguém está cansado? What happens when someone is tired? Primeira coisa, The first thing that ela happens fica com medo. is that they are fearful. Toda pessoa cansada, Every person who is tired ela vai ter medo. will face O fear. versículo 2 de 1 Reis 19 diz isso, Verse 2 in 1 Kings 19 que says this, Elias teve medo. that Elijah was afraid. Versículo 3, In verse ele 3, teve medo. he was afraid Por quê? Porque Why? ele estava cansado. because he was tired.
Deixa eu dizer algo para você nessa manhã. Let me say something to you this morning. Você pode estar cansado. You may be tired. Você pode estar desanimado. You may be discouraged. Mas isso não pode trazer frieza But à this sua vida cannot espiritual. bring coldness to your Isso não spiritual pode life. interferir na sua fé This cannot ou interfere no seu with your nível faith de fé. or with your level of faith. Deus, ele nunca nos dá desafios God never gives us challenges sem antes nos dar capacidade para realizá-los. without first enabling us to overcome Se them. Deus te deu esse desafio, If the Lord gave you a é challenge, porque você tem capacidade it's because you are para capable realizar. to overcome it. Existem pessoas que estão cansadas, There are people who are tired estão desanimadas, and discouraged, e aí elas estão com medo and then they face fear. de servir a Deus, They're afraid to serve God, né, de ter um casamento saudável, afraid of having a né, healthy de marriage, ter uma vida of having a life abundante, that is que é a abundant, vida que Deus estabeleceu para nós. which is the life that Eu God quero orar por established for você us. nessa manhã, I want to pray para with que you this todo morning espírito de medo, so that every fear todo spirit, espírito de medo que tem vindo sobre a tua vida, every spirit of caia fear por terra that nessa has come manhã, over your life em will fall to nome the de ground Jesus. this morning in Jesus' name. Elias teve medo Elijah e was ele afraid fugiu. and he fled. Não deixe o medo te levar para a caverna. Don't allow fear to lead E eu you sei que into the estamos vivendo cave. debaixo desse espírito de medo. I know that we are living under the spirit of fear. Agora, pior do que o espírito de medo Now, worse than the é spirit o of fear espírito de covardia. is the spirit of Eu cowardness. estou vendo muitas pessoas I see many que people elas estão usando essa desculpa do who are medo, using the mas elas estão sendo covardes. excuse of fear, but they're being Covardes em não assumir as cowards. suas responsabilidades. They are cowardly in not taking on their Uma coisa é eu responsibilities. ter medo It's one thing to be e eu me afraid, isolar. and another to isolate Outra yourself, coisa é usar o medo and another to e use mentir para as fear pessoas and lie to à people minha volta. around me. Eu nem vou entrar nesse detalhe porque senão eu vou pecar aqui, irmãos. I'm not going to go into this because otherwise I'm going to sin. Elias teve medo. Elijah was Você que afraid. está me assistindo, não deixe o medo te If you're watching me, deixar na caverna. don't allow fear tempo to de você keep se you in the cave. levantar. It's time for you to get up, Pare de se esconder. to stop hiding. Elias fugiu e se escondeu. Elijah ran and hid. A sua capacidade de realizar o que Deus Your capability tem para fazer na tua vida to accomplish what é God muito has for your maior life is much greater do que o seu medo. than your fear. Amen? Amen. Segunda coisa que acontece quando alguém está The cansado, second thing that happens when someone is tired ele quer morrer. is that they want to die. A primeira coisa é o medo. The first thing is fear. Segunda coisa que alguém que está cansado quer, A second thing that people who é are afraid morrer. want is to die. Elias aqui, ele teve vontade de morrer. Elijah here wanted to die. Ele desejou a morte. A Bíblia diz He que wished for death. ele deitou debaixo de uma The árvore Bible says that he sat under e a ele falou tree assim: and he said, me leva, "Take me, me leva. take Quis me. God. morrer. I want to die." Deitou na árvore, He debaixo. laid under the tree. Irmão, precisou um anjo ir lá, An angel had to go there acordá-lo. to wake him up. Precisou um anjo lá e alimentá-lo, An angel had to go there Dar and pão feed pra ele. him, to give him bread dar água para ele. and water. Agora você sabe o que eu acho mais interessante? Do you know what É I que find most sempre que a interesting? gente quer morrer, Is that every time we Deus want to sempre vai die, enviar um anjo. God will always send an angel. Às vezes não é esse anjo que você está esperando, irmão. Maybe it's not the angel you're waiting Essa for. pessoa que Deus manda aí para falar com você, That person that the né, Lord que vai na tua sends casa, to speak to que you, vai who te goes fazer to uma your home, visita, que who liga goes para to visit você. you, who O que calls está you. acontecendo? Não, eu quero morrer. Oh, what's going Não. on? I want to die. Deus sempre vai mandar um anjo God will always send an para te angel along fortalecer, to para strengthen te you, alimentar. to feed E a you. Bíblia diz que com esse pão e essa água, The Bible says that with this Elias bread and ele andou water, mais 40 dias ainda. he went on a 40-day Então, que journey. pão era esse, hein? What bread was this? Que água era essa? What water was Eu this? entendo, irmão, que foi o anjo que levou, né? I understand that it was the Então angel who devia ser took um it. pão especial, So it irmão. must have been a special Um bread. pão que mantém o cara 40 A dias. bread that keeps you for E 40 uma água days. que mantém o cara 40 And a dias. water that keeps you Quero hydrated comer for desse 40 pão. days. I want to eat that E eu bread. quero beber dessa And I want to água. drink that water. Mas ele desejou morrer, But he desired death porque ele estava cansado. because he was Tem tired. muita gente pedindo a morte, Many people are crying out porque for está death cansado. because they're tired. Não deixe o cansaço Don't allow your levar weariness você a querer morrer. to lead you to want to die. A terceira coisa que o cansaço pode gerar The third thing that weariness can é a create perda do equilíbrio emocional. is the loss of your emotional balance. Quem está cansado Whoever is tired fica com medo.
is afraid. Quem está cansado Whoever is tired quer morrer. wants to die. Quem está cansado And whoever is tired, fica desequilibrado they lose their balance emocionalmente. emotionally. Alguém falou assim, é exatamente eu, pastor. Someone said, that's just me. Você que That's está me me right assistindo there. nem deve estar pensando, Pastor, sou eu. you're watching me on Estou com TV. medo, You saying I'm querendo afraid, morrer. I want to die, estou desequilibrado and I'm emocionalmente. emotionally unbalanced. That's Se me. algumas dessas causas If one of these causes está te incomodando, is bothering you, você precisa parar. you have to stop Algo está errado. because something is wrong. Algo está errado. Something is wrong. Você não pode continuar vivendo You can't go on living debaixo desta pressão. under this pressure. Elias, ele foi para essa caverna. Elijah went into the O cave, grande profeta the Elias. great prophet Elijah. A caverna é um lugar de refúgio. The cave is a place of A refuge. caverna é um lugar apenas para passar uma noite. A cave is a place to spend a Não é um night, lugar para morar. not a place to live Mas inside of. Elias, ele acostumou com aquele lugar. But Elijah was getting used to the place. Deus, ele sabia que Elias estava na caverna. God knew Elijah was in the cave, E Deus, ele deixou Elias ficar por um tempo. and he allowed him to stay there for a time Até que Deus aparece para Elias. until God appears to Elijah. E aí a pergunta no versículo 9, Now the question of verse quando 9, Deus entendeu, when God realized olha, esse profeta está tempo demais nessa caverna. that this prophet was for far too long inside of the E cave, Deus decide aparecer. A palavra do Senhor veio a God ele. decides to show up with his word. E a pergunta foi, o que você está fazendo aqui, And his Elias? question was, what are you doing here, Elijah? Agora, você acha que Deus não sabia Now, do you think that God o didn't know que Elias estava fazendo ali? what Elijah was doing there? Claro que Deus sabia. Of course God knew. Deus viu que ele estava cansado. He saw that he was Deus tired. viu que ele estava desanimado. He saw that he was Mas discouraged. ainda assim, But o even Senhor still, aparece a ele The Lord shows up e to diz, him Elias, and says, o que você Elijah, está fazendo aqui? what are you doing here? Qual foi a resposta de Elias? What was Elijah's answer? Preste atenção, Cris. Pay attention to Veja o this. que Elias responde. Look at what he answers. Eu tenho sido muito zeloso. He says, I have been very zealous. Aleluia. Hallelujah. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, The Israelites have abandoned your covenant. quebraram os teus altares, They have torn down your altars. mataram os teus profetas à espada. They killed your prophets by sword. Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, I have been very zealous with o you, Deus dos exércitos. the Lord of hosts. Olha a resposta de Elias. Look at his answer. Deus chega ali para tirar Elias daquela situação God comes in to take him away from that situation, e Elias culpa Deus. and Elijah blames God. Ele diz: Olha, He says, eu "Look, sou God, o único I am the only one que left, sobrou. the last one Agora standing. também estão procurando Now they are looking for me. matar-me. They're hunting me down." Elias não reconheceu Elijah did not que ele acknowledge estava cansado, that he was tired, que ele precisava that he se levantar. had to rise up. Por isso que Deus faz a pergunta. That is why God asks the question. Deus sempre vai querer respostas de nós, God will always want porque Ele answers quer from saber o us, que está no meu coração. because he wants to know what's Ele in quer our saber por que hearts. você está em casa, He wants to know why you ou are por at que que home, você não está de pé, Or why ou you por are que not que você standing. está na caverna. why you're in the cave. Nós temos que ter respostas We para have Deus. to have answers A for resposta God. de Elias é o seguinte: Elijah's answer was the olha, a following. culpa é sua. Look, it's your fault. É. O Senhor que é culpado. You're the one to blame, Eu God. sou profeta. I am a prophet. Eu sou profeta, eu sou um homem do Senhor, né? I'm your man. Eu sou homem de Deus, sou um homem do Senhor. I'm your man. Sou zeloso. I'm zealous. Eu te sirvo. I serve you. O Senhor me coloca aqui. You placed me here. Foi exatamente isso que Elias quis dizer. This is exactly what Elijah was trying to Querendo say. culpar Deus Wanting to blame God por ele estar naquela situação. for being in that situation. Só tem eu agora. I'm the only one left. Aí o Senhor disse para ele: saia e fica aqui no monte, And the Lord said to him, leave and Fica stay aqui here na in the minha mountain. presença. Stay here in my presence. que eu vou passar aí, Elias. Because I'm going to swoop by. Elias podia ter admitido: o Elijah Senhor, could have me acknowledged perdoa. and said, God, forgive me. Só mais uma semana. Just one more week.
Só mais um mês. Just another month. Estou cansado, Deus. I'm still tired, Mas Deus já God. sabia que ele já tinha tido tempo But suficiente para God knew descansar. that he had had enough time to Porque Deus rest. não tinha terminado com ele. Because God was not done Diga with comigo, him. Deus Say with me, ainda God não terminou is not done comigo. with me. Você que está em casa aí, anote, you're at escreva aí, home, ó, Deus ainda não write it terminou down. comigo. God is not finished with O me. propósito de Elias ainda não tinha sido cumprido na terra. Elijah's purpose had not been fulfilled on the E earth. aí Deus fala assim, ó, fica aí que eu vou passar. So God says, stay there and I'm going to come by. Aí aqui nós podemos ver como ser livre. We can see here how we can be Como delivered. Elias foi livre How Elijah was set daquela free síndrome da caverna, from that cave syndrome, daquele cansaço. from that weariness. Aí Deus fala, fica aqui, Elias, que eu vou passar. God says, stay there, Elijah, I'm A going to Bíblia stop diz, by. queridos, que veio um furacão. The Bible says that a hurricane Era came by. não, isso aqui é um furacão. This was no Um other vento than fortíssimo, a categoria hurricane, 5. a category 5. Separou os montes, migalhou as rochas. Broke down all Isso the aqui era rocks. furacão categoria 6. This was a category 6, perhaps. Elias nem tchan. And Elijah didn't care for Furacão it. não moveu Elias. The A hurricane Bíblia didn't diz move que him. veio depois do vento veio um terremoto. After that, there was an Mas earthquake. o Senhor também não estava no But terremoto. the Lord was not in the O texto earthquake. diz que depois do terremoto houve um fogo. After the earthquake, Mas também o Senhor came não a estava fire. nele. But the Lord was not Logo in the fire. depois do fogo, And after the fire veio uma voz suave, came a gentle whisper, uma voz mansa. a calm voice. E quando Elias começa a ouvir And when essa Elijah brisa began to hear suave, this breeze, como se fosse a voz de Deus chamando ele para like the fora, voice of God calling him out, ele começa a se levantar. Deus usou aqui elementos He da stands natureza, God used the elements O of nature, vento. wind, terremoto, earthquake. mas o fogo chamou a atenção de Elias. The fire called his Ele estava attention. acostumado com o fogo. Elijah was used to the E aí fire. logo depois do fogo veio essa paz. Soon after the fire, this peaceful É a forma breeze que came. nós precisamos This is the manner in which ser livres. we can be set Como free. nós podemos ser livres? How can we be set Encontrando free? descanso By finding rest na voz de in Deus the voice of God, em meio à pressão. in the middle of the pressure. Quantas vezes você está no meio do furacão, How many times have you been inside of the terremoto, earthquake, no the meio do fogo? hurricane, Aí você recebe uma fire. palavra. and then you hear a gentle word? Deus manda uma palavra até você, God sends a word to you, né? Aí aquela palavra te traz paz. and this word brings you Aquela peace, palavra traz descanso. brings you rest. Então é encontrar descanso no meio da pressão It is to find através rest da voz de Deus. in the middle of the pressure through Segunda God. ação aqui The second é action deixar que o sobrenatural aconteça. is to allow the supernatural to Deus take agiu de uma place. forma sobrenatural God acted in a supernatural para way que Elias pudesse sair so that daquela Elijah caverna. could leave the cave. Então nós precisamos entender isso, So we must understand que é no this, meio das pressões, that in the middle of que é pressure, no meio do vento, do furacão, during the wind and no meio dos hurricane, terremotos, the earthquakes, está pegando fogo para todo lado. fire is catching all Deus around ele you. vai dar uma palavra God will que give vai a mudar a word nossa vida. that will change our lives. Deus ainda não terminou a obra na minha vida. God is not done with His Deus work ainda in não our terminou a lives. obra na sua vida. He's not done with the work in your life. Mas para você chegar na dimensão que Deus tem para você, But for you to arrive in the dimension God has for você you, vai passar pela perseguição de Jezabel, you will face persecution from Jezebel, por esse espírito de intimidação from the spirit of que quer calar a intimidation sua voz. that wants to silence A your única voice. voz que pode mudar a situação à nossa The volta only voice that can change the é a situation voz around us profética. is the prophetic É uma voice, voz dos céus. a voice from heaven. E eu percebo, irmãos, nesse tempo como nós temos que usar máscara. And I noticed during this time how we have to wear a mask. Né? A máscara, ela nos protege. The mask protects us. É natural que eu e você precisamos tomar esse cuidado, sim. And it's natural that we E é have to. aconselhável que onde você Be for, em careful. qualquer lugar, use a sua And máscara. it's recommended that you wear your Mas mask wherever you go. Você viu como que isso é ruim? Have you seen how this Que is? isso abafa, So bad. quer calar. It a nossa muffles you. voz. It muffles your voice. Isso é uma forma de eu e você entendermos o que It's a way o anticristo, for you and I to understand o espírito what the Antichrist, de manipulação quer fazer na what the terra. spirit of manipulation Quer wants to do calar a on the minha earth. voz. He wants to silence Quer our calar a voices. sua voz. Silence Mas your eu e voice. você não vamos calar a voz. But you and I will not be Nós, quiet. com máscara nós vamos dar glória. With our masks, we're É, going com to máscara shout nós and vamos give dar glory. glória.
Nós não vamos deixar de anunciar porque We tem will uma not máscara no nosso stop rosto. announcing the gospel Vamos because nos of the proteger mask. sim. We're going to protect E ourselves. Deus diz para Elias, sai And para God fora. says to Elijah, get out. A palavra para você hoje é exatamente The word essa. for you today is exactly this. Saia, Get out. se levante. Stand up. Não deixe o cansaço Don't allow your weariness ou desânimo or your paralisar você. discouragement to Se paralyze. você está cansado, descanse. If you're tired, then Mas rest. se você já descansou, é tempo de se But levantar. if you have rested, then it's time to É tempo stand de up você again. sair da caverna. To Sabe por leave quê? the cave. Do you know Porque why? Deus tem uma missão para você. Because God has a mission Deus for falou, you. Elias, eu não terminei com você ainda. God said, Elijah, I'm not done yet. Eu tenho 2 reis que você precisa ungir. I have 2 kings for you Eu to tenho um anoint. profeta I have another que você prophet precisa ungir that you need to no anoint seu lugar. to be in your Porque place. Deus não terminou com você. God's not done with Você you, não beloved. está só. You're not alone. Existem coisas que você ainda precisa There are fazer. things that you still need to do. Amen? Amen. Existe uma geração que vai vir depois de There's nós, a generation that will que come depende after da us decisão que eu e você that tomamos will hoje. depend on the decisions we make today. Aquilo que você faz no seu casamento Whatever you do in your marriage define a sua geração. will define your Aquilo que você generations. faz na casa de Deus What you do in the house of God define os futuros profetas, defines the future define prophets. os futuros servos. Will define the future Às vezes nós servants. vivemos uma vida só pensando em nós mesmos. Sometimes we live a life E thinking não only queremos about servir a ourselves, Deus. not wanting to E não serve queremos God, servir as pessoas. not wanting to serve people. Deus ainda não terminou com But você. God is not done with you. Porque se Deus tivesse terminado com Because if He Elias, were done with Deus tinha Elijah, deixado Elias morrer naquela He would caverna. have allowed Elijah to die Sabe in the por que que cave. Deus está te pedindo para sair desse Do you lugar que know why você está? God is telling you to leave the Porque place Ele não you're in? terminou com você. Because He's not done Existe yet. uma obra que Ele quer continuar fazendo. There's a work that He wants to Existem continue to milhões e do. milhões de pessoas que precisam conhecer o Evangelho There are millions and millions of Precisam people who conhecer must Jesus know Cristo the gospel in através da Jesus sua Christ. vida, Through your através life, do seu chamado, through your calling, através da sua voz. through your voice. Fica de pé no seu lugar um minutinho. Stand where you are for a minute. Aleluia. Quando você cumpre o seu propósito, When you fulfill your purpose, Deus te honra. God honors you. Quem imaginava que Elias iria receber tantas menções honrosas? Who would have imagined that O nome de Elijah Elias would have está received na so many honorable mentions? Galeria dos heróis da fé. His name is among the gallery As of cartas de heroes of Tiago faith. fazem muitos elogios a The Elias. letters of James acknowledge Elijah greatly. Preste atenção. But pay Quando attention. você cumpre o seu propósito, When you fulfill your purpose, Deus te honra. God honors you. O nome de Elias não The name ficou esquecido. Of Elijah was not forgotten. Sabe qual foi a maior honra que Elias recebeu? Do you know what was the greatest honor Elijah received? Foi ser arrebatado. It was to be, Elias, ele não morreu de Raptured. morte natural. he didn't die a natural Ele death. foi arrebatado. He was raptured. Olha que honra que ele recebeu. Look at the honor he Não had só a honra de received. ser arrebatado, Not only the honor of being mas raptured, também quando Jesus estava ali no monte da transfiguração. but also when Jesus was in the mountain of the A Bíblia diz transfiguration. que Elias foi escolhido The Bible says that para Elijah representar was todos chosen os profetas to represent all of the Antigo prophets Testamento. of the Old Testament, junto com Moisés. along with Moses, Jesus, Jesus, no monte da the transfiguração, mountain of the transfiguration, Elias e Elijah Moisés. and Moses. Quando nós decidimos ouvir a voz de Deus, When we decide to hear the voice of sair do lugar que está nos to leave aprisionando, God, the place that has nós somos trapped honrados us, por Deus. we are honored by God. Hoje é uma ceia de recomeço. This is a communion for a E new eu quero beginning. orar com você nessa manhã. And I want to pray with you this Antes de morning. nós orarmos, eu queria saber se tem alguém aqui Before we pray, que ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. I want to know if there's anyone here who Às vezes hasn't você frequenta a igreja, acknowledged Jesus as their às Lord and vezes você é Savior. amigo de crentes, Maybe you're a friend mas ainda with não tomou uma Christians, decisão. and you go to church, but you haven't Se made a existe decision. alguém aqui nessa manhã, eu queria orar com você. If there's someone here this morning, I Deus want to também pray está with te you. chamando para sair da caverna, God is also sair calling you desse to lugar leave de your comodismo, cave, porque your Deus tem um place propósito para a sua vida. of comfort, because Existe He has a alguém nessa purpose manhã for que your gostaria de life. tomar essa decisão? Is there someone here Dizer, this eu morning quero who receber wants Jesus como meu to Senhor, receive Jesus como as meu their Lord Salvador? and Savior? Alguém? Glória Is a there Deus. Para você In order for you, que já serve ao Senhor, those of you who mas que already está serve the Lord, desanimado, que está cansado, but you find yourself tired, coloque a mão sobre o seu coração. place your hand over your heart. Você que está em casa também nos acompanhando agora, If you're watching from home right now, você que já serve a Deus, you serve the Lord. se você não serve a Deus e quer aceitar Jesus, escreva aí, eu quero receber Jesus
If you want como to meu receive Salvador, Jesus as your Savior at se home, você já é cristão, if you are a Christian já already, serve a Deus, you already serve God. eu queria que você também colocasse a mão sobre o seu I coração. want you to place your hand over your heart. Eu quero orar com você. And I want to pray. Pai, em nome de Jesus. Father, in Jesus' Nessa manhã name, nós repreendemos this morning we rebuke toda voz de intimidação, any voice of toda voz de intimidation, manipulação, a voice of todo espírito de Jezabel all the spirit que of tem vindo Jezebel, para calar a voz da igreja, who has come to silence que the tem voice vindo of the para nos church, intimidar. who has come to E nós intimidate us. nessa manhã This repreendemos morning we rebuke todo medo, all the todo fear, desejo de morte, the desire of death, todo desequilíbrio emocional. every emotion, Nossa manhã nós nos emotional colocamos diante do imbalance. Senhor. Today we place before É por you. isso que nós estamos de pé. That is why we are Foi o standing. que o Senhor disse a Elias: levante-se, Because you Elias. said to Elijah, Fique de rise pé up, diante da minha presença. stand before my Nós estamos presence. aqui de pé diante da tua Here presença. we are, God, standing Reconhecemos before your presence, Que acknowledging nós dependemos do Senhor. that we depend on E que o you, Senhor ainda não terminou conosco because you are not a done obra with que um us. dia o Senhor The começou. work that you Nessa manhã once nós vamos sair started. desse lugar We're leaving here this morning fortalecidos, strengthened animados, na Courage. certeza with the que certainty seremos honrados pelo that Senhor. we will be honored by Que o you. teu Espírito Santo traga paz agora. May your Holy Spirit bring peace right Venha now. como uma voz suave, Come as a gentle assim como o Senhor voice, se manifestou ali a Elias. just as you E o que o teu manifested to Elijah. Espírito Santo And may your Holy está Spirit neste lugar, that is in this place está tocando agora na vida de cada uma dessas pessoas que estão nos touch acompanhando. the lives of each Que elas possam individual sentir a tua watching, presença agora, em that nome they may de feel your Jesus. presence right now in Serem Jesus' name. renovadas, Being fortalecidas, strengthened, restauradas restored para esse tempo novo. for a new time Em nome de Jesus. in Jesus' name. Amém e Amen. amém. Deus diz para Elias: volta pelo mesmo caminho. God said to Elijah, go Vai back lá the same ungir way. Go anoint Azael sobre rei da Síria. king over Syria. Vai lá ungir a Jeú sobre rei sobre Israel. Go anoint the king over Israel. E vai ungir Eliseu no seu lugar. And anoint Elisha Como in your profeta. place as a Quando prophet. você sair daqui, When you leave here, você vai passar pelos mesmos you're lugares going to go back que through the trouxeram same desânimo à ways sua vida, that brought que trouxeram discouragement, cansaço à sua that vida. brought weariness over Você you. vai olhar para as vozes de You're going to intimidações look at the voices of e intimidation, vai dizer: Deus ainda não terminou and you're going comigo. to say, God is not done Você with vai me continuar yet. cumprindo o seu You're going to propósito continue e o fulfilling seu your chamado. purpose and your Em calling. nome de In Jesus. the name of Jesus. Amém e Amen. amém.